Fala galera, beleza? Felipe Francisco começando aqui mais um podcast Tô na Área, aquele podcast que mostra pra vocês que existem brasileiros e brasileiras trabalhando em todas as áreas possíveis no Reino Unido, e estamos aqui com um podcast muito especial que, além da gente conhecer a trajetória de uma brasileira que é professora primária, também vamos aí acabar tirando muitas dúvidas de como funciona o sistema de ensino aqui no Reino Unido, porque eu tô curiosíssimo, vocês sempre me pedem esse tipo de conteúdo e eu, por não ter filhos, não conheço, mas hoje estamos aqui com a Daisy, que vai bater um papo incrível com a gente. Daisy, se apresentem para o pessoal, para quem não te conhece. Olá, tudo bem? Meu nome é Daisy, sou brasileira, moro em Londres desde 2015 e eu sou professora do 4º ano na escola primária do governo de Londres. Que legal! Do governo inglês. Ó, professora primária, 4º ano, eu já não entendi nada, mas a gente vai clarificar isso aqui daqui a pouco. Vamos descobrir como é que a Daisy fez para chegar nessa profissão, né? Se ela já trabalhava no Brasil, se passou perrengue no Parru, vamos entender a jornada dela e vamos entender também como é que funciona aí o sistema escolar, as escolas e tudo mais. Mas antes, tenho que agradecer aqueles projetos que sempre estão nos apoiando aqui. Primeiro de tudo, quer aprender como trabalhar online, marca digital, quer montar o seu negócio online, quer montar o seu produto online, quer aprender a trabalhar de casa para poder trabalhar da onde você quiser no mundo? Mentoria Beco Digital, primeiro link aqui embaixo para você aprender marca digital comigo. Todos os nossos mentorados estão aí batendo recordes de faturamento e você pode ser o próximo. Comunidade Europeia de Tráfego, para você aprender a ser um gestor de tráfego pago, gerenciar anúncios para a sua empresa para aumentar o seu faturamento ou anúncios para outras empresas e cobrar por isso, uma profissão que está extremamente em alta. Também tem aí o Intercâmbio Perpétuo, o curso de inglês feito especificamente para imigrantes. Um curso com uma metodologia que foi criada para imigrantes, para se moldar numa rotina do imigrante, para você fazer no seu tempo, com um professor britânico, onde você aprende inglês, em inglês, incrível. E, para finalizar, Argos Vascos Photography, você quer fazer um ensaio fotográfico, vai ter um evento, um casamento, quer vir aqui no estúdio, tirar foto da sua família, foto de gestante, não importa, manda uma mensagem pro Argos que tá aqui embaixo, que eu tenho certeza que ele vai te atender com muito carinho e muito profissionalismo. Mas agora, vamos começar, né, Daisy? Vamos começar. Bater um papo aí sobre esse tópico que é muito interessante, muitas pessoas têm interesse em saber, mas eu sempre começo com a mesma pergunta porque eu sou curioso para saber como é que é a sua rotina, como é que é a rotina de uma professora primária aqui no Reino Unido? É puxada. Puxada? É puxado, então. Eu começo meu dia, tipo, 5h15 da manhã, acordo cedo, e aí eu tomo meu café e tudo, e às 7h15 eu já tô na escola. Já tô na escola, tem muitos professores também que chegam cedo, mas as crianças só chegam 8h45. Entendi. Mas a gente sempre tá cedo para arrumar o material, às vezes tem que imprimir alguma coisa, já tem uma fila de professores. A gente brinca, é uma fila na impressora e uma fila para fazer o chá. Professor não sobrevive sem chá e sem café e sem a impressora, né? E aí, minha manhã com as crianças começam às 8h45 da manhã, faço ali a chamada e tal. Às 9h minha aula começa. Entendi. Aí todas têm que estar em sala de aula já. Preparado já. Preparados. Às 9h começa, aí 10h30 na minha escola, né? Tô falando a rotina da minha escola. 10h30 tem o intervalo, e aí depois o almoço meio-dia, e aí as crianças vão embora 3h30 da tarde. Aí é aquela questão, né? Todo mundo acha que o professor, acabou. Acabou 3h30. Acabou 3h30, que emprego dos sonhos. Não, a gente fica na escola, tem dia que a gente tem que ficar até às 5, quando a gente tem reunião de professores, ou algum treinamento, enfim. E a maioria dos dias você tá lá corrigindo caderno, você acaba ficando na escola até umas 5h30, 6 da tarde. E às vezes eu vou embora, ainda tem coisa pra fazer. Caramba, então você chega tipo 7 então, horas. Você trabalha fácil ali, mais de 12 horas por dia, se você não colocar um limite. Porque essa questão do professor, atrás das cenas, né, do professor, é um trabalho que não acaba nunca. É o display que tem que fazer o update, né? Que tem que ele trocar, que agora a gente está lendo um livro novo. E aqui nesse país, eles são bem específicos. Com essa questão de decoração de sala de aula, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Não é só, que tem que ficar bonito. Mas isso é até parte do Ofsted também, que é
a equipe que vem, né, fazer a inspeção da escola. Então, a gente tem umas regrinhas que tem que ser, elas têm que ser cumpridas, e aí uma delas é essa questão do display, da decoração da sala, o ambiente de aprendizado tem que estar muito claro para a criança, o que você está aprendendo aqui tem que estar ali para elas olharem e tal. No começo eu achava até engraçado, assim, achava um pouco poluído, assim. Gente, é muita informação, mas tudo faz sentido. Tudo faz tenho sentido. também essa impressão. Às vezes a gente faz alguns eventos que a gente aluga auditório de escola e tal, e a gente veja tanto cartaz e panfleto e fala, meu, não tem como a gente... Por que tudo isso agora? Então, realmente, tem um planejamento aquilo, né? E o que você falou, o Ofsted é tipo... Uma inspeção para ranquear aquela escola, né? Para ranquear a escola. A gente vai falar isso em breve. O terror dos diretores. É o terror a gente teve a nossa em outubro. Ah, foi bom, mas é o terror. Para você que não tá ligado aí em casa, aqui no Reino Unido, né? Ele tem um ranking das escolas. Na hora que você vai colocar o seu filho, você vê, essa escola é boa, é muito boa, é outstanding e tal. Então você pode entender qual é o nível daquela escola. Então tem todo até o ambiente é pensado nisso. Todo o ambiente. Tanto é que, tipo, a primeira coisa, assim, quando falar, a gente recebe a ligação 24 horas antes, né, que o Ofsted está vindo. Então todo mundo corre. Como é que tá os displays? Aí, tipo, vamos, tá caindo esse daqui, não. Acerta a figura, a imagem. É tudo redondinho. Tem que ficar tudo pensando. E quando eles vêm, igual, né, eu tive alguns inspetores na minha sala, eles conversam com as crianças e eles olham os displays. Caramba, que legal. Eles saem olhando. Legal. Tem todo um rolê. Pô, Daisy, muito bacana, tô muito feliz. Eu tenho 1 milhão de perguntas para fazer para você. Se eu souber. Vou deixar elas para depois, porque eu quero entender primeiro, eu quero entender como foi que você foi parar aí. Você já era professora no Brasil, você... Me conta um pouquinho da sua história, o que essa jornada para você estar aí educando a futura geração do Reino Unido, cara? Olha então, que interessante, né? Foi muito engraçado, porque o meu diploma, né, a minha graduação é em música. Então eu fiz faculdade de música, então eu comecei música muito cedo. Né, aos 7 anos de idade eu já tocava e tal, então minha faculdade é em música, eu fiz flauta transversal. E aí depois, em 2011, eu fiz uma outra graduação ainda no Brasil, em letras, inglês. Entendi. As 2 licenciaturas. Então, assim, música eu era concursada e dava aula no Conservatório de Uberlândia. Legal. E dava aula também numa escola, escola do governo lá, porque tem a matéria de artes, né? Lá no Brasil. Então, assim, mas eu nunca dei aula, assim, de português, matemática, geografia. Eu nunca fui uma professora primária, assim, tipo, 1ª ou 4ª série, ou 1º ao 5º ano agora no Brasil, né? E aí, eu já tava namorando, né? Meu marido é inglês, e aí quando eu fiquei noiva, eu comecei a olhar o que eu podia fazer aqui. Aí meu marido já tá na área musical, ele, vai pra área musical e tal. E eu sempre gostei muito da parte educacional, assim, desse ambiente de escola e tal. E aí eu pensei, mas deixa eu ver as opções. E aí eu comecei a pesquisar de lá. Do Brasil? Antes do Brasil. Você já começou? Já comecei. Eu posso fazer lá? Já entrei, porque eu também não tinha noção nenhuma como o sistema educacional funcionava aqui. Na minha cabeça eu ia achar também professor de música, um cargo de professor de música. E aí eu comecei a olhar, e aí eu vi outros cargos que não eram de música também. E aí tinha esse, teaching assistant, que é tipo um assistente de professor. Só que no Brasil, quando você tem... Para você ser, tipo, auxiliar o professor em sala de aula, principalmente com one-to-one, special needs, você tem que ser um professor também. Pelo menos em Uberlândia, Então, assim, tem o professor e tem o professor que ele ajuda lá o aluno que é autista, então é um professor. Sim. Aí eu pensei, talvez eu possa ir para essa área e tal, né, ganhar um pouco mais, enfim. E aí, coincidentemente, eu cheguei em dezembro de 2015, quando foi em janeiro, depois lá do Natal e tal, surgiu uma vaga para TA. Uma escola, que é o teaching assistant, que é assistente de professor. E aí era uma vaga, e era pertinho da onde eu tava morando. Entendi. Aí eu falei, puxa, eu tenho que aplicar. Meu marido, né? Eu falei, tem que aplicar. Aí ele falou assim, tudo bem. E aí, eu levei um choque, assim, com todo o caminho que a gente teve que percorrer para aplicar. Tipo, é muito cheio de
Exigência. Ah, tipo, tem que ter o DBS, né? Que é O background check, né? Pra antecedentes criminais. Você não trabalha com criança se você não tiver essa triagem, né? Eles vão ali na polícia, né? Enfim, checam tudo. Uma burocracia uma tremenda. burocracia. E também para aplicar também. É muito mais formal aqui, né? Eu acho. Você entrar numa escola. Não é igual no Brasil. Aí você faz um processo seletivo, passei e tal. A pessoa nunca nem te viu, mas você tem a nota. Então, bem-vindo. Aí aqui é super diferente. Então, eles fizeram um teste. Eu fiz uma provinha de matemática, de inglês. E eu fiquei um dia lá na escola. Entendi. E eles me observando. E aí eu tive um feedback bem positivo, e aí eu comecei a trabalhar já em fevereiro já. Caraca, então você chegou, fez ali todo esse processo burocrático e começou a trabalhar como assistente de professora, digamos assim, que é o TA, Teaching Assistant, logo em fevereiro. Logo em fevereiro, o que foi bom. Eu acho que não teria ido direto para professor mesmo, porque eu sempre aconselho, vê se é isso que você quer mesmo, entende o sistema inglês primeiro. Você poderia ir direto para professora, mesmo sem ter... Você pode, porque você pode fazer o PGCE, né, que seria o curso. Ah, tem que fazer um curso. Só que aí, você vai ter o papel, mas você não... Muitas das vezes, ter muita experiência em campo, você não vai ser uma pessoa muito empregável. Entendi. Tipo, porque aí você não sabe muito o que você tá falando, você nunca viveu, é um sistema diferente. Então, só pra galera entender, basicamente aqui nas salas de aulas do primário, né, que a gente já vai explicar o que é primário depois, mas é primeira, quinta, quarta série lá no Brasil, onde a professora, ela dá aula de tudo, Ela dá aula de tudo. Mas aqui tem duas pessoas na sala, que é o professor e o professor... E o TA, que é o Teaching Assistant, que foi esse seu primeiro emprego. Aí você dá ali as intervenções, você vê um aluno que tá ali, que ainda não tá no mesmo nível da turma, ele precisa mais de ajuda de matemática. Então, aí ela me dá, você vai trabalhar com ele adição, né? Entendi. Só com até 10, ou adição até o número 15. Na parte de inglês, ele tá precisando da caligrafia, ele precisa formar frases simples e tal. E aí você leva, às vezes é um grupinho de 4 ou 5, e aí você meio que dá essa aulinha de reforço. Pô, muito legal. Então, olha só, já tem uma dica aqui. Você poderia fazer um curso e ir direto para professor, porém, o mercado prefere uma pessoa que já trabalhou como assistente, porque você já tem mais da vivência ali, né? E é muito, eu acho que isso foi bem importante, até mesmo para minha futura vaga, porque, tipo, eu não sei como é que tá agora, mas até quando eu fiz o meu PGCE, que eu vou falar depois o que é, eles exigiam 12 semanas de experiência de TA ou de voluntário. E aí você já tinha feito? Eu já tinha feito. Então, porque o índice, gente, de desistência é muito grande. Porque na hora que todo mundo pensa, tem muitas férias, é muito bacana, você tá em casa cedo. Mas assim, quando você vê mesmo como que é o rolê, né? Como que é o batidão, o pessoal, tipo, super desiste assim, fala assim, não é bem pra mim, a pressão, eu acho que isso tudo. O pior de tudo é a pressão mesmo. Né? Porque aqui a gente é muito delicado esse assunto de crianças e tem muitas restrições e é muito complexo e interessante esse zelo, né, que o governo tem com o indivíduo ali, né? Às vezes, a gente estava conversando aqui, o professor não pode nem abraçar a criança direito, né? Porque isso aí pode ser considerado algum tipo de abuso, etc. Então, realmente deve ser uma pressão absurda. É muita pressão para entregar o conteúdo com uma qualidade que o departamento de educação espera, né? E muita pressão para esses alunos, para eles mostrarem um progresso, para a gente ver ali um progresso. Muita checagem de caderno, eles estão muito em cima. Diretor entra e sai da sua aula. Tem muita observação surpresa. Caramba. Que eu acho que no Brasil não tem tanto esse controle na escola pública. Aqui é igual uma escola particular. Sim. É igualzinho. Então, deu na doida da diretora, eu vou sentar, assistir sua aula hoje, quero assistir sua aula de... que surpresa legal! Quero assistir sua aula de matemática. Aí ela senta no cantinho com o iPad dela, confere o display está atualizado, senta, assiste, conversa com os alunos no final o que eles aprenderam. Ela não quer nem saber, tipo, ela quer saber qual que com foi... os alunos, não quer saber se a aula foi será que funcionou? Eu quero saber o que eles aprenderam. Ela pergunta direto para os alunos.
Tô segurando aqui as minhas perguntas, porque quero entender mais da sua jornada para depois a gente entrar no assunto tá. do sistema de ensino. Então, aí para mim foi importante começar como TA, porque aí eu tive a certeza, não, realmente, e até porque é um curso caro, né? Eu pedi se, tipo, Sim. no meu caso que eu paguei, então, tipo, você investe e aí você olha, acho que não é bem isso. Entendi. E aí, Você ficou quanto tempo como eu TA? fiquei 4 anos. 4 anos, ai, que legal. Foi uma experiência bem legal, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com reception, que é 4 aninhos. Depois eu fui pro primeiro ano, que já é mais alfabetização, então eu já peguei um pouco de experiência lá. Trabalhei um pouco, um termo no 5º ano, uma criança lá específica. Então já peguei um conteúdo um pouco mais puxado. E aí peguei um pouco de tudo. Que Foi legal. bem bacana. Aí você entrou como assistente de professora, teve essa experiência em várias áreas e falou, poxa, eu acho que eu quero ser professora, eu vou Aí pro depois de próximo um passo. tempo, né, não, aí aconteceu uma coisa, um episódio até engraçado, mas que não foi, mas hoje eu acho engraçado. O meu marido sempre fala que não é muito difícil brilhar aqui, né? Sim. Se você trabalhar duro, você consegue o que você quer, assim. E aí, eu sempre fiz meu trabalho muito bem, e aí eu consegui um destaque até mais rápido, assim, né? Quando o diretor dessa escola me contratou, ele me colocou numa função, depois passou 2 meses, ele falou assim, não, põe ela para fazer já as intervenções. Então, você meio que vai subindo ali dentro, né? Dentro, claro que sem o curso você não consegue ir muito. E aí, ele pegou e falou assim para mim, eu falei para ele, eu tenho vontade de fazer o curso para ser professora e tal, vou aplicar esse ano. E aí, para fazer o curso é um rolê também, porque não é assim, vou ser professora, vai lá, faz sua matrícula na faculdade ou vestibular, ou o que seja, o processo e você passa. E tá certo. Não, você tem que mostrar que você tem uma aptidão. Então, você faz um teste de aptidão. Né? Tem lá o teste de aptidão para ser arquiteto, para entrar na parte das artes da universidade, eu tive que fazer para música, então você tem que ir para professor aqui. Então, você faz uma entrevista. A entrevista perguntava até bastante coisa assim relacionada à parte de pedagogia. Aí você faz a prova de matemática e de inglês. Hoje em dia essas provas mudaram um pouco, a universidade aplica, mas antes era o departamento de educação e se você não passasse, você tinha 3 chances. Aí você tinha que ficar 2 anos sem poder prestar a prova de novo. 2 anos da sua vida. Você tinha que estudar esses 2 anos para poder passar. Hoje em dia mudou. E aí eu fiz isso e aí passei. Aí passei. Aí você passou no teste de aptidão para poder fazer o curso para ser professora. Isso. Só que aí o diretor tinha que mandar minhas referências. E ele esqueceu. Ele não mandou minhas referências. Porque aí depois, eu fiquei muito triste, assim, depois eu descobri que ele não mandou porque ele não queria que eu saísse. Entendi. E é uma mão de obra, assim, que é difícil. Quando você acerta a pessoa, quando você acerta ali, é difícil. E aí eu fiquei muito chateada na época, mas aí eu fiquei 1 ano a mais, né? Foi o último ano. Aí foi quando eu falei, não, agora já deu, eu preciso mudar mesmo, assim, subir um degrau a mais. E aí eu pedi para uma outra vice-diretora mandar, ela mandou e deu tudo certo. Aí eu fui para a universidade. Aí foi quando eu comecei. Então, quer dizer, para você ser teaching assistant, você meio que não tem nenhuma barreira de entrada, digamos assim. Não, você precisa ter um inglês bacaninha, legal, assim. Porque eles põem você para fazer intervenções. Então, eu acho que a maioria da barreira, eu acho, nessa profissão, igual, diferente dos outros, até convidados que vieram aqui, que eles estão se dando bem, assim, consegue... Mesmo sem inglês? Mesmo sem o inglês estar ali, não dá pra... isso que eu falo. Não dá. Mas é uma coisa que você consegue resolver. Com certeza. O pior seria se fosse uma coisa que você não pode resolver. É. A questão do inglês, as pessoas têm que entender. O inglês, ele é fundamental numa profissão quando ele faz parte do seu dia a dia de trabalho, mas não só no backstage, sim no que você está executando. É impossível
você tem uma professora que não vai falar inglês direito. É. E você está ali para educar. É. Então você tem que ter o inglês correto, né? Não tem o que falar. Eu já falava, e eu vou ser bem honesta, eu acho que nem era assim, o inglês, mas assim, tem uma questão também, o pessoal fala assim, o inglês é fluente. A questão da fluência depende muito, porque eu cheguei com inglês bom, e eu ainda não tinha muita termo técnico de sala de aula que eu não sabia. Porque é muito ali na você prática, vai, esses termos você vai ter que aprender lá. Tipo, né? Teve muita coisa assim. Eu falei, o que é isso? O que ele quer dizer com isso? Mas o que isso significa? E aí você vai pegando essa linguagem lá. Sim. Mas, assim, o básico, assim, a comunicação, entender as crianças, até porque, né? Se a criança estiver numa situação de perigo, e se você vai fazer intervenções, o inglês tem que estar lá. E aí, aí eu saí, fui para... Então, beleza. Então, TA tem alguns requisitos ali, mas nada... Não, eu consegui entrar só com com a experiência do Brasil. Do Brasil. O estudo do Brasil lá, foi meu primeiro emprego aqui, e coloquei tudo do Brasil e deu certo. Tem gente que já me falou que, mas eu tenho que fazer TA Level 1, TA Level, uns cursos aí que eu não sei. Não necessariamente, depende. Cada caso é um caso, né? Mas é possível, mas é possível. Acho que eu acho que existem alguns cursos que a pessoa pode fazer para ajudar. Mas eu acho que não é necessário. Não. Mas já para ser professor, que é esse passo que você tá fazendo, aí você é uma faculdade, aí é tipo assim. Quanto tempo dura isso aí? Então, como é que chama? PGCE, tem uma diferença. Tem vários jeitos de você ser professor aqui hoje. Na minha época, eram só, basicamente, 2. Que era o School Direct, que é um programa que o governo meio que te financia e você aprende a ser professor já em sala de aula. Entendi. Você vai muito pouco na universidade. Então, é meio que mãos à obra ali, mão na massa. O governo te dá um salário. E por que eu não fui por essa rota? Porque pouca gente sabe. Mas essa rota você só pode dar aula no Reino Unido. Então, o governo investe em você. Eles não te falam muito isso, não. Mas aí eu tive experiência com amigos que foram dar aula fora do Reino Unido, que eles negaram porque não podia, porque é School Direct. Então, assim, você fica meio que bloqueado. E o PGCE é um reconhecimento internacional. Entendi. Então, qualquer lugar do mundo que eu for, eu sou formada, eu posso dar aula. É um reconhecimento internacional. Eu posso dar aula na Austrália. Tanto o que significa PGCE? Post-Graduation in Education. Entendi. In Education. Então, assim, aí você pode dar aula na Austrália, nos Estados Unidos, a gente tem essa relação, é aberto. Tanto é que muito americano vem para cá, canadense vem para cá dar aula, australiano também, então eu posso dar aula. E qualquer país da Europa que eu saiba a língua. Legal, Portugal, provavelmente, Então, assim, aí essa rota, por isso que eu preferi essa rota, que é uma pós. E quanto tempo demora? Demorou 1 ano. 1 ano, então é ali só 1 ano. Pós. Um ano, assim, full time, tipo, o dia inteiro. E olha, é tipo um bootcamp. É um negócio, assim, que eu acho que eu fiquei um pouco até traumatizado. Se eu soubesse que era tão puxado, assim, quem me acompanhou de perto e tal, é muito puxado. É muito puxado. Muito. É aprender todo o conteúdo do currículo nacional inglês do primeiro a quarta, do primeiro ao 6º ano, em 1 ano. Acho que nem 1 ano, né? 11 meses, se você contar férias e tal. Sim. É muito puxado. É muito puxado. Caramba, meu. E aí, depois disso, ainda tem outra questão, né? Aí, depois disso, você tem 5 anos para arrumar um emprego. Senão tem que fazer de novo. Aí você tem que fazer de novo. Porque desatualiza, as coisas mudam, etc. E aí, mas aí dá 3 anos, se você não arrumou, aí já começa difícil, assim, é difícil uma escola já te querer, porque eles já falam que você tá desatualizado. E aí, e depois disso, arrumou um emprego, aí tem a indução, que a gente chama de induction, você fica 2 anos no probatório. 2 anos de 2 anos de probation. Nesses 2 anos, você tem avaliação você tem observação a cada 6 semanas. A cada 6 semanas, um membro do staff vem assistir sua aula. Isso é obrigatório e faz um relatório. E aí, se você não passar nesses 2 anos no probatório, que já aconteceu de passar, todo mundo acha assim, mas é difícil não passar. É difícil não passar, mas acontece, porque eu já vi. Coisa errada vai... Aí você é banido. Você não pode dar aula nunca mais. Não é que você tem nada criminal, nada disso, mas eles entendem que você não tem aptidão para dar aula. Aí seu nome entra no departamento de educação e você não pode dar aula mais. Cara, olha que impressionante, muito doido. Então aqui
Você tem que Assim, mudar de profissão, eu acho muito legal isso, porque a gente não conhece os bastidores. É, Você vê que lá ali na escola, meu, a galera tá há muito tempo, né? é, Uma exigência absurda é pra poder cuidar muita da pressão. educação dessa galera aí, né, É. meu? E assim, os comentários que você escuta é que, tipo, a educação aqui ainda não é boa, assim. Tipo, É. os outros professores, ai, não, a educação aqui. Aí eu fico pensando, meu Deus. Se isso não é bom, Com então, todo né? esse controle, com todo esse, né, E aí controle de você fez o qualidade. curso, Aí eu pegou. fiz o curso, e aí é aquele mata-mata para conseguir um emprego, né? Aí você distribui lá milhares de currículos, preenche um monte de formulário e tenta fazer, conseguir a entrevista. Então, você tem uma carta de intenção. Se você conseguir a entrevista, você passou na primeira parte, que eles leram a sua carta e gostou de você, te chama para uma entrevista. Aí eles assistem uma aula sua, geralmente em inglês ou matemática, que eles querem ver, eles escolhem. No meu caso, eles escolheram inglês. E aí eles te põem na sala de aula, você dá 1 hora de aula, 50 minutos, né? E aí, depois disso, tem a prova de matemática e inglês, que geralmente eles te dão SATs para fazer. É o SAT, né? SATs, que é a provinha do 6º ano, que é uma prova super Que vamos importante. falar sobre daqui a pouco. Eu vou entender isso aí, calma lá. Vamos chegar. Eu não sei, E aí, faz a prova de inglês, e aí você tem a entrevista com o diretor. São 4 etapas, né? Caramba. 4 etapas. E aí, se você passar, eles te dão. Esse é o método assim, gente. Eu fui pelo método bem tradicional. Pode mudar um pouco. Pode mudar. Tem gente que não arranja. Eu tenho colegas que não conseguiram emprego na minha turma, de jeito nenhum, começaram por agência. A agência é. Eles têm você Full lá. recruiter, assim. Tipo assim, professor faltou, a escola liga. Substituto. Você pode vir cobrir esse professor? E você começa cobrindo, a diretora, eu gosto de você e tal. Aí ela já dá ali uma olhadinha na sua aula. Não, ela tá de boa pra mim. Confere sua documentação, DBS, né? E aí, tipo, te emprega. Então tem outras rotas Mas você também. conseguiu entrar ali. Eu fui pelo Ai, foi. E tá agora educando aí a nova geração. Tô educando a nova geração. Já tive brasileiro na minha turma, bem bacana. Brasileiros alunos? Cara, pai brasileiro. eu tô impressionado aí com a sua história. Eu acho muito legal, velho, porque é isso que eu falo. A galera que tá assistindo não imagina que, pô, uma brasileira dando aula numa escola britânica ali, de tudo que é possível, conseguiu chegar, entrar na área, simplesmente você seguiu os passos. E você falou um negócio agora há pouco, eu não quis nem te interromper, que o seu marido falou pra você que aqui é fácil de brilhar. E eu realmente, a gente preza isso, que quando você entrega, que você se dedica, você tem o destaque. Na maioria das profissões é aqui, né? Porque eles valorizam realmente a pessoa que trabalha bem, né? É fazer o que ninguém quer fazer. Exatamente. Assim, né? Você tá ali. Tô fazendo esse planejamento aqui, mas sabe, se eu fizer esse projeto aqui pro dia do Sports Day, né? A gente tem o Sports Day, que é dia de educação física, onde todo. E aí eu já tenho um conhecimento sobre isso, eu tenho um conhecimento musical que eu posso aplicar, posso desenvolver esse projetinho. Né? Nossa, mas não, pera lá, ela tem isso. E isso te põe, porque aqui na Inglaterra, diferente do Brasil, no Brasil é muito papel, né? Fez a pós, aumenta lá 5%, fez mais um outro negócio, 15%, não, e aí seu salário subindo. Aqui não, aqui se você não mostrar serviço, se você não valorizar o seu passe, você que negocia seu salário. Então você chega, o diretor te oferece tanto, aí você fala assim, olha, mas eu já venho com esse background aqui do Brasil. Então eu já tenho fiz isso, já fiz aquilo. Pelo menos tanto. Então é você que negocia seu passe. É tipo uma empresa particular, assim. Né? Até o jeitinho de vestir, você não entra de jeans na escola, tem todo um... até minha mãe brinca aqui, quando ela vê eu indo trabalhar, ela acha que eu tô indo trabalhar num banco muito importante, tipo, de terninho, ou de uma, né, mais social, é bem diferente. É bem diferente. Putz, incrível, velho. Muito feliz, muito feliz. E agora vou começar a te fazer várias perguntas aqui, que tem 1 milhão de perguntas. Vou saber, são perguntas básicas. Muda um pouco. Eu quero que você me explique, Daisy, e vira e mexe a gente vai acabar pegando referências do seu trabalho também. Sim. Mas explica pra galera, explica pra mim aí, como é que funciona o sistema de ensino? Porque eu sei que tem second year, não sei o que, aí tem o SAT, que é o SATs, tem A-Levels, tem GCSE. Eu cheguei aqui, eu peguei como se fosse da faculdade pra frente como um imigrante. Então, pra mim, eu podia fazer o Foundation Year ou não,
não precisei, Diferente. fui direto pra universidade e tal. Agora, vamos pensar assim, vamos informar pra galera que tá lá no Brasil, que vem pra cá com família, ou até quem tem família aqui e não entende muito bem como é que funciona. Como é que é o sistema escolar, assim, maternal, pré, aqui no Reino Unido? Como é que Então, funciona? começa pelo nursery, né? Eu acho que Nursery? que é tipo a creche, mas não é gratuito. Mas você pode conseguir umas horas, se você provar que você trabalha e seu marido trabalha. Eu acho que esse Entendi. é o grande choque que o pessoal tem. Porque no Brasil você tem a creche gratuita, né? Maioria dos casos. Aqui você já tem que pagar. E é carinho, né, se eu não me É engano. carinho. Então, tanto é que muitas mães param de trabalhar porque não compensa. Você trabalha para pagar a creche. Entendi. Né, ali. Então, é um valor mais alto. Então, quem tá vindo já Você tem que vai ter algumas horinhas ali que o governo pode te dar se trabalhar, mas só que... Você tem que provar que você trabalha bastante horas, seu marido também, para você conseguir ter essa creche Entendi. por integral paga. Mas aí é uma burocracia também. Uhum. Então, tem a creche, né? E aí, com 4 anos, a criança já tem um ensino gratuito, que é o reception, Reception. que já é uma pré-alfabetização já. Na verdade, o reception, as crianças já saem praticamente já escrevendo sentenças, já lendo já. Então, assim, é Quanto 5 tempo para... dura esse... 4 para 5. É um Elas ano entram só. com 4, elas entram com 4 e saem com 5. Aí elas vão pro ano 1. Então a nursery não é obrigado. Então, por exemplo, se eu, tipo Nursery não é assim, obrigatório. fica lá em casa, É. aí fez de 4 É. anos, eu tenho que botar na reception. É. Entendeu? Ah, não tem, fica Não na tem, nursery. não tem. Apesar que eu acho que ajuda muito no Tá. desenvolvimento da criança, né? Sim, amiguinhos. É, e aquela tal, coisa parte e social. tal. Mas vai. Então, nursery, reception, beleza. Acabou Isso. a reception. Acabou o reception, aí vai pro year 1, que é o ano 1. Aí é o justo primary school, que é o que você... Tá. Aí é o ano 1, né? E depois vem o ano 2, ano 3, ano 4, ano 5 e ano 6. Só que esses anos, eles são divididos, né? Early Years, que é a nursery e o reception. Entendi. E aí vem Key Stage 1, que é o primeiro ano e o segundo ano. E aí vem Key Stage 2, que é o quarto ano para o sexto ano. Entendi. E o ano 2, e o ano 1, ano 3, ano 2, Key Stage 1. Entendi. E do ano 3 ao ano 6, Key Key Stage Stage 2. É como se fosse Fundamental 1, Fundamental 2. Acho que no Fundamental 2 no Brasil é do sexto ano sexta pra cima, né? série, É um pouco sexto ano pra diferente a cima. nomenclatura. Então, esse aí que você falou, que vem depois da reception, é o primary school. O reception já é. Já é considerado primary school. Já Eu é. acredito Só que é como reception se fosse uma um introdução. pré, Como se fosse um pré. Então, a gente Eu não fala sei como que que tá agora. a Acho que é no nursery primeiro como se período. fosse o maternal, talvez. A reception é o prézinho ali. E aí a gente entra no primary school, Que que é é o ano. do ano 1 até o sexto, que seria a O primeira parte. primeiro ano já começa a ficar bem sério, quando eles alfabetizam mesmo. Que Já seria tem, a primeira série. eles já tem que estar E aí ali. entra essa parada que a gente tá falando, que tem duas professoras. Tem duas uma professores, que ajuda. uma que ajuda. Então, hoje você dá aula de tudo. Dou aula de tudo, dou aula pro quarto ano. Dá Já aula é. de... E o que se ensina na reception ali? No reception, eles... Na reception não, perdão. No ano, quarto ano. No quarto ano, No né? quarto ano a gente tem... Você é professor do quarto ano. Do quarto ano, Beleza. Matemático, inglês, que é o carro-chefe, literatura, leitura. E aí você tem caligrafia, mas assim, a caligrafia, enquanto eu tô fazendo planejamento, que a gente tem aqueles horários de módulo, que o professor tá fora de sala de aula, a gente tem uma professora que vem e dá a caligrafia, ela faz essas partes, mas as crianças têm isso. Aí eles têm aula de espanhol. Que legal. Eles têm espanhol. Algumas escolas têm o francês. Na minha escola tem o espanhol. Muda muito, né? Tem escola que o foco é mais cultura indiana até, eles vão ter o hindi, Punjabi, eles vão falar vão estudar outras coisas. Então depende muito da área. Londres, você sabe como que é, né? Sim. E aí, eles têm história, geografia, eles mudam história e geografia a cada 6 semanas. Então, por exemplo, há 6 semanas atrás eu estava dando aula de história, e agora, depois desse half term, vai ser geografia. Certo. Então, a gente intercala, tem ciências, DT, que é design e tecnologia. As crianças aprendem a fazer coisa com papel, com caixa, tem todo... Nossa, que bacana. enfim. Artes, que mais? Tô esquecendo mais de alguma coisa? É tanta coisa. Mas é muita. Engloba tudo. A educação física, que eu dou aula também.
E aí, agora, o 4º ano é obrigatório as crianças irem para natação. Então, toda sexta-feira eu levo elas para natação. Nossa. São 2 dias de educação física, um dia é natação. Então já aprende a nadar na escola também aqui. É Não obrigatório. tem aquele negócio de tipo, não sei nadar, não. Não, a pessoa sai. 12 semanas que eles têm que nadar. Existe algum tipo de, notas, assim? Porque não tem muito essa cobrança de vou passar de ano, não vou passar de ano. Na primary school ali. É mais se você vê que tem uma criança que realmente tem muita dificuldade de se desenvolver ou não. Já tem uma certa cobrança ali para os alunos, né? Então, tem a cobrança muito grande, porque a gente avalia o aluno em sala, ali, que ele faz, né? E 3 vezes ao ano, eles vão fazer uma prova, né, de matemática e de leitura. E a de escrita, você avalia, tem um texto que vai ser avaliado, que a gente avisa para eles, olha, esse texto é avaliado, quero ver todos os skills, enfim, que a gente está aprendendo no texto, na sua criação do texto. E aí, eles fazem, e aí eu avalio. E aí eles têm essa prova é quantitativa, né? Tipo, você dá nota, pontos, que não é comum aqui. Então, eles fazem só 3 vezes ao ano. E aí você tem uma reunião sobre essas provas, né? Porque é muito doido, porque quando você tem que explicar para a direção o que está acontecendo com o aluno que não está progredindo. Ou se o aluno, eles têm metas. No ano 2, eles criam metas para os alunos. Então, tipo lá, esse aluno, quando ele terminar o ano 6, ele tem a capacidade de estar nesse nível X. Entendi. Nossa. No ano, eles já fazem essa projeção. Assim. Eles fazem essa projeção. O que eu acho, assim, às vezes um pouco, não sei. Muita projeção, eu acho, às vezes. E aí, você trabalha com essa projeção. Então, o aluno vem para o ano 4, aí você fala em que parte que ele está agora dessa projeção. Porque você está no ano 4. Ano 5, ano 6, só 2 anos para chegar. E aí? E aí, o aluno que não chega, você tem que explicar o que você está fazendo, quais são as estratégias que você está usando para fazer esse aluno ir para frente e quais são as dificuldades. Então, assim, e é muito doido isso, porque você senta com todo o staff senior e aí eles jogam seu data. Nossa. No PowerPoint lá, e aí você fica olhando lá e tipo, olha, esse aluno começou assim, agora ele está subindo bem. Então, esse aqui a gente não precisa preocupar muito, tá indo bem. Agora, esse aqui deu uma caidinha, o que será? Aí quando você olha, fala, ele não sabe tabuada. É um requerimento no ano 4 saber tabuada. Então, se ele não sabe tabuada, ele não vai fazer esse teste legal. Então, isso você tem que ficar explicando. É muita pressão. E você tem que ter um contato muito próximo com os alunos, né? Quantas pessoas tem na sala de aula, só pra eu ter uma noção? Minha sala tem 28 alunos. Nossa, é uma sala grande. É uma sala grande. Uma sala grande, pra você saber 28 alunos. Detalhes de não, você tem que... É muita e ano muita que vem planilha. Vai ter outros 28, assim... Ou mais. E aí eles te rodam também. Provavelmente eu vou pro 6º ano que vem. Entendi. Então você pode mudar também, né? Mas aí assim... É só você querer. A diretora, às vezes... Sexto ano é o último ano do primary school. É, o último ano. E beleza, aí o que vem depois? Aí depois vem o secondary school. Eu não sei muito, porque assim, eu não tive a oportunidade de estar no secondary school. Mas assim, aí tem o 7º ano, 8º ano, acho que vai até o ano 13. Entendi. Se eu não estou enganado. E aí tem o SAT, o SATs, o SATs é no 6º ano. O SATs é uma prova super importante aqui. Pra que serve essa prova? Eles, são 2 coisas, eles medem, aliás... Acho que 3, né? Eles medem como que tá a educação no Reino Unido, em geral, né? Como que tá, é tipo um termômetro. Eles medem como que tá a escola. Então, por isso que as escolas ficam doidas, assim, em cima. E aí, como é que tá, né? Quando a gente a mesma prova no Reino Unido inteiro? É a mesma prova. Caraca, então, tipo assim, a tua escola vai fazer... vão fazer a mesma prova. É a mesma prova. Isso a galera ao mesmo tempo, quantos assim. anos ali, mais ou menos? Eles estão com 10 para 11. Nossa. É muita pressão. Tem um ranking global? Fui o primeiro, o melhor de todos. Não sei se tem, mas acho que... Mas eu sei que tem escola. Eu sei que, se você der um Google aí, você vai ver que foi uma bem polêmica, o SATs desse ano. Que foi há 2 semanas atrás. Crianças chorando, não conseguiram terminar. É tipo um vestibular, você tem a hora certinha, deu o sinal ali, beijo, tchau, já recolhe as provas e tal, guarda. E aí elas vão lacradas para um centro de correção. E aí você fica lá assim, esperando. Então mede a educação no Reino Unido, mede a sua escola e
e mede o aluno, né? Assim, Se ele for muito... O professor também, no caso, né? Mas se essa pessoa for muito mal, isso vai impactar no resto da vida escolar dele ou não? É só não, não vai, porque, né, é uma coisa assim, foi mal nesse, mas aí você entra pro segundo, mas aí vai no seu relatório lá, a sua nota, e aí a próxima escola, né, que você vai pro pode não te secondary school, aceitar. tem escola, assim, que é muito boa, que elas fazem prova para aceitar aluno, então aí você Entendi. já tá meio que fora, né, se você não teve uma nota boa, geralmente eles fazem o próprio processo seletivo Sim. também, mas tipo, pra ser sincero, chega lá no secondary school, eles vão olhar pra nota, então, você vai precisar um pouco de ajuda, talvez, na matemática. Entendi. E aí, pelo que eu sei, que o povo me fala muito, eles dividem em níveis. Entendi. Tipo, a matemática aqui é um pouco mais forte, você com essa nota, você precisa um pouco mais de ajuda pra chegar aqui, então você fica nesse grupo por enquanto, aí a gente te muda assim que você Entendi. conseguir, ter mais segurança, né, no conhecimento, né, nessa parte. Legal. É bem... Aí a pessoa entrou lá no secondary school, que seria o ensino médio, talvez? Não é ensino médio. Um ensino Mix, fundamental 2 com ensino médio, porque ele médio. não tem assim, igual a gente, né, que chega ali no primeiro, segundo, terceiro Sim, ano do ensino médio. Não. É meio que emendado, assim, tudo né? junto. Tudo muito junto. Secondary school já é o final da escola. Já é meio que final. Então é o ensino Aí, médio e o ensino depois fundamental disso, acho que o A-Levels, né, que você faz, é tipo um pré-vestibular, um cursinho, talvez, seu preparatório, e você faz para entrar na faculdade. Aí você entra na faculdade. E no secondary, eu ouvi o pessoal falando, não sei se tô certo ou não, que aí os alunos não estudam todas as matérias, eles estudam algumas coisas que eles têm mais aptidão, algo do tipo. Então, esse eu não tenho muita certeza, porque, igual eu te falei, né? Eu não sei, mas eles escolhem mais. Então, tipo assim, se eles têm interesse mais na área, sei lá, de medicina, tem as obrigatórias. Sim, eu acho que matemática e inglês não tem como fugir. Pra e aí tem umas que são lá as facultativas, ou que estão relacionadas ao tema lá deles, lá que, né? A matéria que eles têm que escolher. Se eles quiserem. E é claro, uma língua é sempre bem-vinda, então eles sempre fazem português no GCSE, porque vai pro currículo, é muito bom. É o que mesmo? GCSE é quando eles estão no finalzão da escola ali já, não é? Não, no 10º ano, eu acho que eles já podem prestar, 10º ano, porque eu tenho um aluno de português que eu ajudo ele com o GCSE, preparando ele, e ele vai fazer quando ele estiver no 10º ano. Então, se eu não me engano, é no 10º pro 11º ano. Eles fazem essa prova. Aí é tipo igual o nosso SATs, mas aí é mais avançado. Então eles têm que sair super bem. Então o GCSE é como se fosse o SATs mais um pouco mais. Mas eu acho que conta para a universidade também. Universidade, sim. Então por isso que eles têm que se dar muito bem. Tanto é que para você arrumar emprego. E o país inteiro, mesma coisa, prova, tipo. Tal. Eu lembro que quando eu fui prestar, aplicar para trabalho, eles me pediam meus GCSEs. Sim. Só que o Brasil é tão bom, né, gente? Não, mas aí o que acontece? Eu mandei pro NAREC e aí veio a lista. E aí a gente tem de A a C em tudo, automático. Porque no Brasil a gente não escolhe disciplina. Então foi maravilhoso, porque eu tinha que ter em matemática, matemática, ciências e português ou inglês. Entendi. Aí eu tive que fazer o GCSE de inglês. Você teve que fazer o GCSE de inglês, porque eu precisava ter. Mas o de matemática e o de ciências já estava lá automático. Porque você já tinha estudado isso. Porque todo mundo estuda tudo. A gente, bom, agora eu não sei, né? Mas na minha época você não escolhia. Então, se você escolhesse matemática e português, não tivesse escolhido ciências, por exemplo, entendi. Aí você já teria que fazer. Que legal, velho. Aqui para entrar para faculdades, obviamente não na questão de educação, né? Porque você é uma peculiaridade diferente, mas aqui é justamente o que eu tava falando. Às vezes você não tem alguns GCSEs ou tem um gap, ou então um país que você mora, que por exemplo, o Brasil, ele tinha 1 ano a menos de estudo do que aqui, né? Quando lançaram o 9º ano, aí ficou igual. Eu não fiz 9º ano. Então, quando eu cheguei aqui, eles queriam que eu fizesse o Foundation para ser 1 ano a mais para equivaler aos 2. Só que como eu já tinha muita experiência de trabalho, etc., eu consegui ser aceito em algumas faculdades assim. Mas é impressionante toda a estrutura que eles fazem para poder
qualificar a criança É muito até doido. chegar lá, velho. É muito doido. E o Reino Unido ainda tem uma peculiaridade, assim, porque ah, tem muito imigrante, né? Muito imigrante. Então, às vezes, igual eu mesmo, 2 meses atrás, recebi aluno novo. Então, e de outro país. Então, recebi também uma italiana. E não falava nada. Então, assim, como que você vai medir? Só que, assim, a matemática sempre tá lá. É muito engraçado isso, né? Sim, né? Porque, por mais que ela não entendia, quando você olhava assim, então, você meio que explica assim, faz o modelinho para ela, a gente Sim. faz o model, né? E aí ela olhava, não, eu sei fazer isso, eu sei fazer isso. Então vinha, que é uma linguagem universal. Sim. Aí é sempre a língua que fica um pouco atrás mesmo. E aí, mas aí já tá pegando, assim, a criança pega, é super rápido, assim. É É muito mesmo, incrível, é muito incrível. Claro que, para muitos pais, eles acham assim, não, já tá fluente, minha filha já consegue falar tudo e tal. Mas tem eh, algumas, algumas questões que vai demorar alguns anos. Por exemplo, a parte da leitura e compreensão, Uhum. né? Quando a criança ela pode ler ali, ela consegue decodificar sons super rápidos. Você fala assim, uau, tá lendo. Mas aí quando você começa a fazer uma pergunta um E pouco aí, o mais que difícil, né? aconteceu ali e tal? A compreensão ainda não tá lá. E é por uma questão mesmo da língua mesmo, que precisa de uns anos ainda para E desenvolver. rola um reforço para os imigrantes, assim, Rola um porque reforço. eu fico pensando, pô, traz a criança, É, é difícil, às vezes a pessoa não sabe a é difícil. matemática ali, até para aprender as outras matérias, a linguagem é a base, né? É, rola um reforço. Elas saem de sala de aula, na minha escola, pelo menos, né? É, todos os dias ali tem um horário que elas saem para ter essa aula de reforço com essa pessoa específica de línguas. Assim, a pessoa não fala o idioma de todo mundo, mas ela tem as estratégias para ensinar ali. Eles Caraca. aprendem uns sons, né? Que aqui é por phonics. Então, a alfabetização. Então, assim, a primeira coisa é colocar a criança para entender como que ela vai ler, né? Ali. E aí depois começa a trabalhar a interpretação, nessa parte de compreensão mesmo de texto, que eu acho que vem um pouco depois. Nossa, muito, muito, muito curioso. Eu acho que é impressionante o zelo, digamos assim, que as pessoas têm, né? E você falou, né, que, não, essa aí é igual uma escola do governo, é igual particular. Tem uma diferença, como funciona aqui um pouco, de acordo com o seu conhecimento, que você souber, né, entre escolas públicas e escolas privadas? Eu vou falar a minha Aham, percepção e sim, aí você me fala. Eu não sim, tenho muito envolvimento, né? sim. Eu não posso te dizer. Mas pelo que eu escuto das pessoas falando, existem escolas públicas, a maioria das escolas públicas são boas e você vai conseguir ter um bom aprendizado. Existem algumas escolas públicas que são muito boas, Uhum. né? E aí o pessoal fala que na maioria das vezes as privadas é muito mais pelo nível de alunos que vão estar ali são pessoas que são muito bem financeiramente, então o meu filho vai estar estudando com o filho de não sei quem, porque Tem o muito isso. ensino ele acaba sendo meio que equivalente. Eu tô É. certo ou tô errado? Me fala Não, um pouquinho da sua percepção. a minha percepção é praticamente essa também. A gente tem um currículo nacional, tá ali, então se você... No Brasil, a gente coloca o nosso filho numa instituição particular, porque a gente pensa, vai ter mais estrutura, né, vai ter mais material para trabalhar com meu filho, toda aquela coisa. E aqui, a escola pública, ela tem muito material. É um negócio assim, né? O quadro é digital, não tem. Eu não sofro com nada. No Brasil eu até comprava coisa. Aqui eu não sofro com nada. Se eu quiser o papel especial, não sei o que, só ponho, coloco lá, preciso desse papel aqui para a semana que vem. Tá, vai estar lá. Com meu nome, etiqueta, ó, chegou aqui seu papel. Então, assim, é muito, muito bom mesmo. Então, assim, mas tem a questão um pouco, talvez, do status. A educação privada aqui, ela é muito cara, né? Ela é muito cara. Falo que é mais caro que a universidade, quase, cara. É muito caro, né? E você paga por termo, né? A cada 3 meses é uma bolada. Então, assim, é mais pelas influências também que você vai ter ao Isso. seu redor. Então, por exemplo, lá na Harrow School, não sei se você já viu, que é aquela Hum. escola, né? Que ela compete com a outra escola lá que o príncipe William estudou. Então, são escolas para meninos. Então, tem muita gente assim que vai para lá que é filho de ministro, filho de rei, filho, né, de outros países.
Então, assim, você tá cercado de um certo nível, né, Com certeza. econômico de pessoas. Mas, assim, mas o currículo é, tá ali, tem que ser seguido, é o mesmo. Tem algumas coisas que vai ser diferente, talvez eles dão mais apoio ao esporte também, tanto é que tem as competições de Oxford e Cambridge. Então, assim, tem aquele apoio. Tem muitos professores bons também, né, mas eu não sei se perde tanto. Um gap muito grande, eu acho. Não, porque tem muita escola aqui na Inglaterra do governo, principalmente se for as outstanding, Sim. que são muito boas. É muita pressão, assim, eles medem muito essa questão da qualidade. E com isso tudo, a gente ainda acha que não tá lá ainda. Então é muito louco isso. Né? Eu não lembro agora, eu conversei, o cara que me ensinava até a andar, tava fazendo minha driving classes, eu não lembro se era Catholic Church, não sei o que lá, mas parece que tem algumas escolas que elas são religiosas, que elas são públicas, que são muito difíceis de entrar e são, às vezes, até melhores que as privadas. É católico? Elas têm a Grammar School. Grammar School, essa aí. Elas têm provas para entrar. Elas são praticamente, tipo, particulares, assim. Sim, só que elas tem são provas e tem pai que coloca crianças para fazer aula particular no Kumon, essas coisas, para fazer preparação para ganha pontos se a pessoa sabe tocar um instrumento, se ela é boa no esporte, não sei o quê. Aí é Grammar School. Grammar School, e aí é só no secondary, no secondary school, só não sei, elas, na verdade, elas se preparam tudo, ela tem que ter uma nota de SATs. Aí já exige um SATs, né? E a prova deles. Só SATs, é a prova deles também. E aí eles conseguem. É muito boa mesmo. Sim. É tipo eu acho particular mesmo. Era perto aqui do Pinner, Grammar School aqui por perto. Eu conheço pai, assim, que já tá investindo no filho, já tem 3 anos já, Kumon, e toda essa questão para poder estar ali quando for fazer esses testes para Grammar School. E essa parada que você falou, né? Eu fico muito... Tem duas particularidades que eu acho muito interessante das escolas aqui, né? O primeiro tem escola que é só pra homem, tem escola que é só pra mulher, tem escola que é pros dois. E o segundo é o uniformezinho das crianças. Como é que funciona esse negócio de tanto de uniforme quanto para os gêneros? É mais pela escola religiosa ou então é uma tradição? Não, o uniforme é uma tradição, né? Toda criança ela tem ali o uniforme, é um uniforme em inglês. Eles entendem que o lugar onde você está é um lugar importante, então você tem que se vestir como tal. Tanto é que professor também tem que estar ali alinhado e o aluno tá ali com o seu terninho e a gravatinha. Então, no calor ou no frio? No calor ou no frio. Né? Mas, assim, eles têm, acho que 4 uniformes. Tem a bermudinha, tem a bermudinha com o terno, tem a calça comprida com o terno, o vestidinho com o terno. Então, tem essas... Depende da escola. Mas tem a escola católica, tem as católicas, tem as escolas que são mais ligadas à religião, né? Escola católica, antigamente só aceitava quem era católico. Só católico. Hoje em dia eles estão dando uma abertura mais, se não preencheu todas as vagas, eles começam a ver ali se tem gente que não é católica que pode entrar. Né? Eles são bem rígidos assim, com essa questão. Tem essas escolas que são só para meninas, né? Algumas são particulares, lá perto da minha casa tem uma que é só para meninas e é particular. Tem só para meninos, caso da Harrow School, só para meninos. Particular também? Particular. Mas tem pública também. Tem pública também, pode ter pública também. E tem a que a gente chama de misturado, né? Que é mix. Então, aí é meninos e meninas. Então, depende do que o pai quer. Se ele quer só pra menino, só pra menina. Eu não tenho a menor noção o que é melhor, o que é pior, o que impacta, sabe? Eu acho que lá no Brasil, eu estudei numa escola que era mix, né? No normal. E eu acho, pra mim, a minha perspectiva foi boa, né? Porque, sei lá, eu fico pensando, imagina se eu tivesse saudade só com um homem, aí depois você sai no mundo então, essa questão, né? completamente diferente de você ali. É isso que eu não colocaria meu filho só numa escola, né, só para meninos ou só para meninas, que eu acho que, não sei, é a minha opinião, né? Tem interação, eu acho que quando você sai, você vê um mundo um pouco diferente, né? Então, eu colocaria mesmo uma escola tudo misturado mesmo. É mixed, né? É mixed,
Colocariam todo misturado, que eu acho legal. Mas, assim, depende do que a família quer pro filho, né? Com certeza. Tem família que acha mais importante a menina estar numa escola só de meninas e ter e aí, às vezes, a escola é católica também e acha que a pessoa já é católica, então vai ser um plus, acho que é legal. E pro menino a mesma coisa, então depende muito da família. Outra coisa que é legal aqui, que eu não entendo nada, eu só sei que às vezes acontece, é que o ano aqui é totalmente diferente, né? Nossa, Por que que eles não começam é em muito. janeiro? Tão simples, começa em janeiro, acaba em dezembro, Ai, fevereiro tem não é? carnaval, férias de julho, Olha final esse do calendário. Natal, pô. Esse Como que calendário funciona, é velho? muito engraçado, porque eu vejo minhas amigas do Brasil de férias, né? Minhas amigas do Brasil de férias em janeiro, pegando o maior sol. E, tipo, em janeiro eu estou na sala de aula. Então é muito doido. Então, aí o calendário aqui começa em setembro. Uhum. E aí a gente tem half term. Half term é tipo assim, uma semaninha de break só que pra a dar gente um- tem. E aí, dezembro, a gente tem 2 semanas. Aí volta em janeiro, aí fevereiro, mais um breakzinho. Aí Páscoa, 2 semanas. Aí volta abril, maio, um breakzinho, que é isso que a gente tá agora. Sim. Aí volta, né? E vai de novo. E aí a gente tem agora julho, que são as nossas férias de dezembro. E eu acho que é porque no Brasil o verão é em dezembro, né? Sim. Dezembro e janeiro. Ali. E aí aqui o nosso verão é em julho, né? Julho, Então, eles não você agosto. não tem aula julho e agosto. Não. 2 meses sem aula e justamente no verão. Por No isso verão. que as passagens São aéreas caras, gente. são um absurdo. Vocês querem viajar nas férias escolares? Começa a juntar já. É muito caro. Sim. Vai ser muito caro, assim, às vezes tem gente que vem pra cá e não sabe ainda, né? Aí é uma caixinha de surpresa. Ah, nossa, mas vai ter muita... Nossa, eu posso passar Páscoa no Brasil, mas aí quando você vai olhar a passagem, eles fazem de propósito. Tipo assim, 2 semanas antes, passagem, vamos supor, pra Paris, tá 30 libras. Aí, tipo, quando você põe pra viajar no half term, vai estar, tipo, sei lá, 150. Bem caro. É um absurdo. Impacta muito. E tem muita atividade fora da escola, porque eu acho muito legal deve ter, né? Não sei se é muita frequência. Você anda na rua e vê um bando de criança amarrado num fio, com uma corda, indo pro museu. Aí vê, não sei o que, tá num parque. Como é que é esses passeios, assim, essas atividades? Pela regulamentação, a gente tem que ter atividades fora da escola para criança, né? Isso é checado também. Então, aí você leva elas para o museu. Por exemplo, a gente estava estudando o Egito. Então, lá no British Museum tem uma ala só de múmias e aí você leva as crianças para lá para ver em loco e só consolidar o conteúdo. Isso deve enriquecer muito, muito. Eles têm a sorte aqui do Museu Britânico ter tudo. Ter tudo. Tô estudando a Mesopotâmia. Tem lá uma seção só. Então, tipo assim, a pessoa tem a teoria e ela vê ali, não, realmente isso existiu. Tá estudando Van Gogh, aí você senta na frente da tela mesmo, assim, de verdade, tá aqui a tela. É muito bacana isso. É muito bacana. E aí, então, a gente tem 2 a 3 vezes ao ano, você viaja, você faz essas school trips, né, que a gente chama, e aí... School trip? School trips. School trip. E aí viaja e tal, e a gente chama, que é fala viagem, né, gente, porque você sai da sua escola pra ir pro centrão de Londres também, é quase uma viagem. Deve ser uma logística absurda. De criança, né? Muito doido. E aí é muito bom, eu acho muito enriquecedor, pra ser sincera. E até pra mim, assim, até eu acostumar, falar, uau, muito doido. Aqui, né? Em vez de mostrar só os slides, assim, você tá vendo o negócio na sua frente, bem bacana. Eu fico pensando assim também, como você tá vendo, que você também, como é primary school, é um contato completamente diferente, mas sim. E essa conexão que tá tendo cada vez mais as crianças interagindo com tablets, com celulares, galera, eu vejo pessoas na internet reclamando lá que no Brasil a escola é muito arcaica e não sei o quê. Você acha que aqui eles fazem alguma coisa pra tentar misturar esse tipo de coisa? Ou como a escola primária, eles falam, não, aqui é o primário, a gente tem que realmente fazer com que eles tenham interação ali entre eles, tem que deixar a tecnologia pra depois. Se bem que você falou aí que tinha algumas coisas de tecnologia. É misturado, né?
eu esqueci de falar, mas a gente tem aula de computação também. Tá louco. Então, as crianças têm essa aula de computação, a gente tem tecnologia em sala de aula, então a gente tem o quadro digital, né? Que é Sim. tipo um quadro assim, você escreve, tem vídeos, a internet. Sim, então já tá tá integrado. tudo assim, já. integrado, você tem tudo lá, tudo. Então, assim, a gente tenta acompanhar, só que tem um limite também, né? Porque eu noto particularmente que as crianças, elas estão com a concentração muito baixa. Porque é tudo muito rápido, né? Tá ali com o tablet, já vai ali, TikTok, não sei o quê, não sei o quê. É tudo muito rápido, é a velocidade do dedo ali, né? Sim. E assim, quando elas têm que sentar e prestar atenção num conteúdo, até uma das estratégias que você aprende na faculdade, né? A criança que tá ali no primeiro ano, né? Criança ali de 5 para 6, você não pode deixar ela no carpete ali por mais de 5 minutos. Porque ela não vai ter mais concentração. Então, se você faz ali rápido, 5 minutos, levanta, vai para a cadeira, faz a atividade, volta aqui. Vamos mais um pouco. Então, você meio que quebra isso, porque é muito. Eu sinto que o nível de concentração das crianças caíram muito, assim. E eu acho que é uma questão de geração, né? Eu não posso nem culpar, assim, é o pai. A gente sempre... Não. Eu acho que é deles mesmo. É uma questão mesmo... dessa geração mesmo que está em contato com tudo. Elas não é igual eu vivi a geração que não tinha internet. E era muito legal, e você tinha que se virar para se divertir. Sim. Eu que tem essa bola aqui, a gente chamava de bet, né? Aquele jogo lá, e é isso, com seus amigos na rua. E foi bem bacana. Hoje é muito diferente. Então, assim, a escola tenta acompanhar, mas tem também um limite, né? Que a gente dá ali. A criança, ela tem que estar no pátio brincando, socializando. O brincar é muito importante. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam isso, né? Tem muita gente que fala, brincar, perder tempo, não sei o quê. Mas o brincar é onde as relações começam ali, né? De negociações. Não, mas eu vou te dar a bola, mas por 5 minutos. Então, eu vou brincar com outro colega, daqui 5 minutos você me dá. Essas negociações, elas começam ali. Criança, em dividir. Então, é o brincar. Então, a gente prioriza muito isso aqui. Muito mesmo. Pô, acho que é muito legal essa parada, né? É importante os dois, né? Eu acho que não tem como você excluir a tecnologia, porque senão a pessoa cai lá no mundo e não sabe nem... Faz parte, é por isso que tem as aulas de computação, e as aulas de computação a gente ensina tudo, animação, é bem bacana. É bem bacana. Animação, coding, a gente já começa com a criança. Coding? Aí, João? Já começa a escrever o nome, como que você programa para escrever o nome. Tem todo um esquema que a escola comprou, né? Que é um pacote de programas, e aí os professores ficam tudo doidos, né? Porque eles têm que estudar em casa como que faz. Sim. E aí você seleciona, é bem bacana, assim. Então, isso mantém a criança um pouco mais, né, ali, nossa, interessada, né, e tal. Mas a gente prioriza muito também esse contato delas com elas, assim, conversando, e como é que, brincando. Uma coisa, no outro lado, assim, na questão da diversão e tal, eu queria falar um pouquinho, perguntar sobre os esportes, né? Que tem educação física. Sim. Mas eu tenho a sensação, até se a gente for ver a performance do Reino Unido nas Olimpíadas, você vê que ganham em tudo, né? Sempre tem, eu acho que deve ter ganhado já medalha em todas as categorias, não na mesma edição. E existe uma parada, você olha e fala, nossa, aquele menininho ali, ele, cara, ele tem um senso de direção, uma coordenação motora. Eu acho que a gente podia... Como é que faz? Olha, seu filho tem aptidão para natação, vamos supor, você falou que eles têm natação hoje de semana. Tá indo muito bem, você não quer investir? Como é que funciona? Tem algo assim ou isso acaba sendo um pouco mais para idades mais avançadas? Eu acho que se começa a ter um olhar, igual, por exemplo, eu sempre falo pro pai, muito boa em futebol, essa criança. E aí o pai já pega e coloca numa escolinha, e lá na escolinha mesmo, as pessoas lá já vê e já começa, né, a cuidar disso lá. Mas assim, eu acho que quando a criança vai para secondary school, eu acho que muda mais. Eu acho que foca muito mais lá. Lá eu acho que elas têm mais oportunidade de irem para outras competições importantes e tal. No primary school, a gente ainda está naquela fase de observação. Então, assim, na natação é a mesma coisa. Entendi. A gente fala pro pai, olha, tá indo muito bem.
A criança também no primary school, ela tá descobrindo muitos esportes. Então, eles têm contato com o cricket, né? Que Sim, eu sim. tinha nem noção o que era isso. Rugby, o próprio futebol, que eles adoram. O inglês adora futebol, né? Aqui, as crianças também. E o atletismo. Então, elas têm muitas... estão ali experimentando ainda. Elas não estão ali, é isso que eu quero fazer. Mas eu acho que isso se concretiza muito quando elas vão para o ensino médio ali. Que aí elas já, né, têm mais oportunidades. Eu acho que tem um certo programa para elas no secondary school, para isso também. Se eu não estou enganada. Mas no primário é muito assim, experimentar. Entendi. Tem lá, né, todo o currículo, elas têm que ver vários esportes, mas é muito essa questão de experimentar. Você falou uma coisa... Tem as competições, né, entre as escolas. Tem as competições. Eu levo muito criança para competição, então tem a competição de tênis, tem a competição disso, daquilo, e até para crianças com necessidades especiais, né, special needs. Tem as competições para eles também, para eles terem ali, né? É porque também o Reino Unido é muito forte nas Paralimpíadas, velho. Muito, Eles são muito fortes. Então, tem um incentivo muito grande, desde do primário. A gente recebe o calendário de competições, do Borough, enfim, tem um calendário. Então, eu acho isso bacana, assim. Mas, assim, a questão, assim, já de cara para um clube e tal, igual na minha outra escola, quando eu era TA, tinha um menininho, que eu acho que ele jogava pro Arsenal. Mas criança, ele meio que um olheiro já viu, já tava cuidando dele. E o menino tava o quê? No ano 1. Então, tipo assim... Muito criança. Muito novo. Eu falei, você consegue, né? Já vê... Olhar e já vê que ele tem... e aí ele tinha que sair mais cedo pros treinos. Ele tinha meio que um rolê assim... Um schedule mais... diferente. Meio que já de esportista mesmo. E só tinha 6 anos. 6 para 7. Que absurdo. Esse negócio de schedule foi o que eu ia te perguntar agora porque você falou que as pessoas entram às 9, né? Começa a aula e acaba às 3. Então, esse... 3h30. É 3h30, perdão. Esse é o horário pro Reino Unido inteiro, porque lá no Brasil você estuda de manhã ou de tarde? Aqui não tem essa. Não tem essa. É 9 às 6h30, acabou. Acabou. 9, Tem escola que termina 3h10, mas eu acho que depende do calendário. Quantos dias a mais? Por exemplo, eu posso entrar de férias no dia 15 e ela ficar até o dia, sei lá, que dia 20. Entendi. Tendo aula para compensar. Pra cumprir, né? Todo o termo, né? Então, assim, tem essa questão. Mas, até onde eu sei, todos terminam 3h30. Não sei secondary school, se eles ficam um pouco mais, pode ser que sim, porque eles estão em preparação para GCSE, SAS, todas essas, GCSE, E-Levels, todas essas provas, mas no geral é isso. Caramba. Pô, Daisy, foi muito bacana bater esse papo. Os pais aí têm alguma pergunta? Hã? Não, esclareceu tudo. Esclareceu tudo, né? Tudo que eu pude, né, gente? Estão com vergonha aí, né? Tava perguntando tudo antes de começar. Mas, Daisy, putz, foi muito legal bater esse papo com você. Só lembrando que muda um pouco, né? Às vezes eu falei alguma coisa que o pai falou, não, mas não é bem assim. Muda um pouco, depende do borough que você tá. Da escola. Então, assim, depende um pouco. Não, mas já deu pra ter uma baita noção de tudo, como é que funciona. E eu gosto de perguntar aqui no final, sempre, pra você deixar um recado pra galera aí, o pessoal ou que quer ser professor, ou que tá trabalhando em algo que acha que não é possível, você que tem contato com várias famílias, né, de imigrantes ou não. O que você podia falar pra galera que tá lá e às vezes acha que, putz, cara, eu nunca vou conseguir trabalhar no que eu quero? O que te ajudou a chegar onde você chegou? Eu acho que a primeira coisa é entender, você começar a estudar um pouco o sistema o sistema de educação inglesa, né, assim, que área que você quer ficar, se é mais com os pequenininhos, se é mais primário, se é mais ensino médio, ou se, por exemplo, tem um professor que eu não conheço, mas assim, amigo de uma amiga minha que ele é brasileiro e ele dá aula de história. Que legal. No secondary school. Então, assim, às vezes você é formada em história ou geografia ou matemática e você quer entrar, né, no sistema educacional. Primeira coisa, inglês. Inglês, gente, é a única coisa que trava muito brasileiro aqui. Sim. A língua inglesa. A língua inglesa. Mesmo que, assim, se você tá com o inglês ali mais ou menos, tenta chegar ele ali no... Um pouco mais do que mais ou menos. mais do que mais ou menos, porque é a única coisa que vai te barrar. Eu sempre falo, a única barreira aqui para professor mesmo que vem de fora,
Claro que tem, né? Toda a questão papelada, né? Sim, Você tem claro. um visto e tal, mas é mais o Mais inglês. inglês. E se você quiser dar aula só aqui, ainda tem aquele esquema lá depois que você vai ser bancado quase pelo governo, né? Pelo governo, Só né? que só Tem pode... mais vias agora, né? Era o School Direct, aí era o PGCE, que é o que eu fiz, mas agora tem mais programas que o governo te banca. Caramba. E eu vi uma matéria, depois eu posso até te mandar, né? Que até 2026, 2027, não sei, eles querem abrir para trazer professores. E aí você faz um treinamento intensivo, não sei como, mas assim, de 12 semanas para ser professor. Caraca. Aí eles te põem em sala de aula. Só que assim, é um treinamento intensivo só para você entender como O funciona as coisas. intensivo deve ser 24 horas de treinamento, né? Vai ser, e aí você tem que, aí seu inglês tem que estar bom até lá. Então, vai chegar isso já, Que legal. vai chegar. Então, se fosse você, já começava a melhorar o inglês, se é isso que está te barrando. Pô, Deise, muito obrigado por ter participado. Adorei bater esse papo com você. Foi incrível. Obrigada. Você que tá aí em casa, se você quer participar aqui, tem um formulário aqui embaixo. Você vai lá e preenche, que a gente pode entrar em contato com você. Você pode estar aqui com a gente, contando a sua história nessa mesa. E estamos aqui com mais uma brasileira que está na área. E você pode ser o próximo aí do outro lado, beleza? Espero que você tenha gostado de ter participado. Adorei, muito Foi bom. incrível. Bom. Vejo vocês no próximo episódio, galera. Aquele grande abraço. Tchau, tchau.